é bom esse filme também. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter o simpósio de hermetismo, porém, a males que vem para bem, a gente decidiu fazer então um grande simpósio virtual e chamando todos os nossos amigos, irmãos, palestrantes, experts e especialistas em várias áreas de hermetismo, de ocultismo, de religiões, de filosofias, para bater um papo aí com você. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um irmão meu de maçonaria, de ordens, mestre de magia do caos, estudante de semiótica, que agora já tem um mestrado com livros. E vocês conhecem bem ele já foi também lá no Conhecimento da Humanidade, está sempre por aí, já participou de um monte de podcast. Meu irmão Felipe Caselli, seja muito bem-vindo, brother. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para movimentar essa bagaça do jeito que melhor for. É nóis. Então, vamos começar aí o bate-papo. Eu acho que o jeito mais fácil de começar é como é que você começou na magia. Então, como é que você chegou até esse livro de super-heróis e religiões, né? Conta pra gente. Vamos falar disso daqui a pouco. Cara, começo da magia é uma coisa muito doida, né? Porque, assim, se a gente for puxar mesmo, não dá pra saber exatamente aquele momento, porque se você começa a puxar e começa a entender que lá, quando eu era molequinho, que eu ia pro catecismo, obrigado pela mamãe, né? Mamãe brigava aí no catecismo. Só que eu chegava no catecismo, a leitura que eu tinha daquele negócio todo já era diferentona. Eu tinha umas perguntas que incomodavam pra caramba os catequistas, os padres e tal, né? O pessoal já via que tinha um negócio diferente. Agora, eu lembro muito, assim, de quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu comecei a ouvir a galera falar sobre bruxaria, que era Wicca, na real, né? Na época. Eu acho que, igual a mim, deve ter muita gente por aí que a Wicca foi a porta de entrada, né? A Wicca foi, eu não sei se é ainda, não sei como é que tá isso hoje, mas eu lembro que coisa de quanto tempo atrás? Coisa de 20 anos atrás, a Wicca era a porta de entrada para muita gente, né? Mas aí era bruxaria. Porra, aquilo bateu legal, né? Pô, bruxaria, como é que é isso? Né? Deve ser um negócio muito doido. Aí eu conversei com um cara que me apontaram como sendo um cara que entendia, e aí quando eu conversei com ele, ele falou, não, você tem que procurar esse cara aqui, me deu o nome de um cara, um telefone, e eu fiquei de procurar aquele cara com aquele nome, aquele telefone. E aí eu mudei para Vitória, eu sou do interior do Espírito Santo, né? Eu nasci e cresci na roça, até os 16 anos. Aí com 16 anos terminei o ensino médio, vim para Vitória, vim cursar Direito. Eu não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida. Aí a família falou assim, se você não sabe o que você quer fazer, vai fazer Direito, que era todo mundo, a família envolvida com esse negócio de Direito. Aí eu vim fazer Direito em Vitória, e aí eu lembro que eu estava sentado num congresso de Direito, era congresso, Seminário de Combate ao Crime Organizado. Eu tenho o diploma desse negócio até hoje em casa. Aí passou um cara na minha frente, e ele tinha um pentagrama pendurado no pescoço, ele tinha um crachá pendurado na frente com um nome, que era aquele nome que o carinha tinha me dado. Eu falei, peraí, pentagrama, com esse nome. Falei, brother, aí eu puxei o celular, falei, seu telefone é tal, 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 tal? Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, não, depois a gente conversa, senta aí, vamos assistir o bagulho, depois a gente troca ideia. E aí acabou que depois a gente foi conversar, eu fui falar com ele, e ele já era um cara, o pai dele tinha muita grana na época, e ele gastava coisa de, na época, nós estamos falando de 20 anos atrás, de 18 anos atrás, mais ou menos, ele gastava coisa de R$500 por mês com livro. Então, assim, tinha uma biblioteca fodida na casa dele, comprava tudo que saía sobre magia, Wicca, cabala, religiões de maneira geral, e acabou calhando de uma época ele quis sair de casa e a gente montou uma república. E tudo começou assim. Dessa república, chamou um outro cara que tinha sido iniciado na Umbanda, tinha mediunidade desenvolvida. Aí esse cara começou a receber umas entidades dentro de casa e a gente meio que abriu um terreiro no quintal dessa casa onde a gente alugou
para morar, que na verdade era um sobrado, e aí no sobrado tinha uma laje no fundo. Então a gente ia todo mundo para essa laje, botava as cadeirinhas em volta, e aí começou a chegar amigos. Teve uma época que a gente tinha um grupo de mais ou menos umas 8, 9 pessoas, que se reunia tipo, todo sábado à noite para conversar com as entidades que eram recebidas por esse amigo nosso. E em paralelo a isso, estudando tarô, cabala, diversas outras vertentes, técnicas e perspectivas. E aí, nessa época, mais ou menos, eu acabei largando o direito, porque eu não me identifiquei com o curso. Mas no direito eu tinha conhecido a filosofia, fui fazer faculdade de filosofia. E aí a vida foi me levando, assim. Não sei se isso é o suficiente para falar desse começo. Você estava com um livro novo agora sobre super-heróis e religiões, que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas antes de chegar nele, eu tenho uma pergunta que o pessoal sempre faz, que é a sua magia favorita, é a magia do caos, né? E a sua definição de magia, qual é? De magia ou de magia do caos? Das duas. Eu tenho uma visão, assim, porque na magia do caos é interessante. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, mas eu já falo disso há bastante tempo. Eu lembro que da primeira vez que eu fui palestrar num simpósio de hermetismo, isso foi em 2013, se eu não me engano, eu já falei sobre isso, assim, que cada praticante de magia do caos, que você for perguntar o que é magia do caos, vamos dar uma resposta diferente. Isso é interessante, porque dá treta depois, eventualmente, né? Mas eu acho que uma das graças da magia do caos é isso. A magia do caos vai acabar permitindo que as pessoas tenham uma perspectiva que é própria. Tá? O jeito de fazer, de cada um fazer, é diferente do outro. E aí eu vou chegar lá e vou aprofundar isso. Mas a forma como eu entendo a magia, eu gosto muito da definição dada pelo Alan Chapman, porque depois ele explica muito bem e fica muito compreensível, quando ele fala que magia é a arte, a ciência e a cultura de provocar mudanças de acordo com a vontade. E aí mudanças na sua realidade. A grande questão é o que a gente entende como realidade, o que a gente entende como mudança, o que a gente entende como arte, como ciência e como cultura. É aí que pega, na explicação do que é cada uma dessas coisas que faz toda a diferença. Porque eu vejo a magia do caos como sendo profundamente fenomenológica. Eu venho falando isso em algumas lives que eu tenho participado. Eu acho que a escola filosófica que mais se afina à magia do caos é a fenomenologia, que eu acabei eventualmente estudando em paralelo com os meus estudos de magia durante a faculdade. Quer dizer, é uma das disciplinas que eu mais curti na faculdade, uma das escolas filosóficas que eu mais me identifiquei foi a fenomenologia. Tanto é que o meu trabalho de mestrado, que é o meu livro é resultado desse trabalho, parte dessa perspectiva fenomenológica. Então, a perspectiva fenomenológica vai considerar que, para além da pergunta sobre o que é a realidade enquanto fato, é o sentido que a gente dá à realidade que a gente percebe. Então, a realidade na fenomenologia, muito mais do que o fato, do que um elemento externo que é inquestionável, que é dado, que é posto e irrefutável, mais relevante que isso na perspectiva fenomenológica é você entender como isso que é dado para a consciência que percebe esse dado. Porque você dizer que tem um objeto que aparece à sua percepção não necessariamente vai dizer o que esse objeto significa, qual é o sentido desse objeto para você. Muito pelo contrário. O mesmo objeto, percebido por pessoas diferentes, pode ter um sentido completamente diferente. Né? Então, tem um exemplo que eu ouvi na época da graduação, e que é de um livro muito interessante chamado Conhecer é Criar, do professor Gilvan Fogel, da Universidade do Rio, se não me engano, onde ele dá o seguinte exemplo.
ele fala da laranja. Ele fala assim, o que é a laranja? Você tem uma realidade fática da laranja, mas que ela não é evidente. Por quê? Cada pessoa que olhar para a laranja vai intencionar essa laranja, vai interpretar, essa laranja vai aparecer para esse indivíduo a partir de um sentido que a consciência desse indivíduo dá a esse objeto. Então, se você vira para a mãe de família e fala assim, o que é isso? Ela vai dizer, olha, isso é uma laranja que serve para fazer suco, para dar para o menino beber, que tem vitamina C, não vai gripar. Tá? Aí você bota na mão de um biólogo e fala, o que é isso? Ele vai falar, isso aqui faz parte do órgão reprodutor do pé de laranja. Aí você bota na mão do feirante, o cara fala, isso aqui é uma mercadoria, que eu vou vender ou fazer dinheiro para pagar as contas de casa. Tá? Aí você bota na mão de uma criança, ela bota no chão e sai chutando. Para ela é uma bola de futebol. Então, a laranja não é em si nada. Ela só vai ser alguma coisa na medida em que ela é interpretada, que ela é significada pelas pessoas. Né? É o sentido que se dá, então, à realidade, que faz a realidade. Para além dos elementos fáticos que se apresentam como indiscutíveis. Né? Então você vai dizer, pô, se a pessoa se colocar na frente de um ônibus, a realidade material do ônibus vai atropelá-la e ela vai morrer. Sacou? Então assim, como é que é a realidade para essa pessoa depois que ela morrer é discutível. Agora, a gente já pode perceber, por exemplo, que a forma como aqueles que ficaram intencionam a morte é completamente diferente. Né? Se essa pessoa que entrou na frente do ônibus morreu aqui no Brasil, vai ter um determinado processo, vai ter uma comoção, vai ter um evento ali. Tá? Agora, se essa pessoa que entrou na frente do ônibus e morreu, ela morreu lá no México, a perspectiva é outra. Tá? Porque a forma como eles entendem o evento da morte é completamente diferente do nosso. Se é lá nas Filipinas, aí já é outra coisa completamente diferente. Então, a fenomenologia está interessada nisso. O que existe para além. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente pensa que é realidade na magia. Eu acho que para a magia, a realidade é muito mais a forma como nós estamos percebendo aquilo que aparece para a gente do que aquilo que efetivamente está acontecendo. Porque aquilo que efetivamente está acontecendo, eu nem sei dizer o que é. Porque a gente só consegue dizer aquilo que acontece pra gente. Aquilo que acontece com a gente. Tá? Então, eu acho que a magia é uma forma de interferir nisso, de provocar mudanças nessa percepção que a gente tem de realidade. Porque mudando a nossa percepção da realidade, então a realidade muda. Porque não existe realidade que não seja realidade percebida. Né? Então, realidade, mudança. E aí, arte, ciência e cultura. Arte porque não tem regra. Não existe um jeito certo e um jeito errado de fazer magia. Assim como não tem um jeito certo e errado de fazer arte. Não tem regra. Todas as regras estabelecidas para se fazer magia, e essa é a grande perspectiva da magia do caos na minha visão, assim, o que a magia do caos tem de melhor para contribuir com a nossa cabeça contemporânea de gente que está querendo fazer magia, é justamente essa perspectiva de que todas as regras que se estabelecem para fazer magia são absolutamente arbitrárias. Tá? Você estabeleceu regrinhas de forma arbitrária para criar uma coisa que produza um determinado efeito. Agora, por que é assim e não assado? Né? Então, na magia do caos, por exemplo, é muito consolidada a questão da gnose. Você precisa entrar em gnose. É um negócio que vai ser proposto lá por Austin Osman Spare, na verdade, dentro dessa linha de trabalho, mas que, na verdade, vem sendo proposto por várias outras pessoas aí, mas o Spare, dentro da magia do caos, é tido como esse cara que propõe isso. Você precisa, então, entrar em gnose para destravar os seus poderes mágicos. O que seria entrar em gnose? Entrar num estado alterado de consciência. Então, até essas que são assim, pedras fundamentais da magia do caos, dá para questionar também. Precisa entrar em gnose para fazer magia? Quando você faz, por exemplo, você pega um boneco voodoo
Você vai espetar o boneco voodoo, você entrou num estado alterado de consciência? Quando você vai entregar um despacho, você entrou num estado alterado de consciência? Sabe? Então, assim, existem vários ritos mágicos que a gente não precisa entrar num estado alterado de consciência para colher resultado daquilo. Assim como na arte, por exemplo, o que é pintar? Não, pintar é você pegar um pincel, né, coisar na tinta aqui e ir riscando com esse pincel e fazendo um desenho com o pincel na tela. Aí vem o Jackson Pollock, bota a tela no chão, enfia um pedaço de pau dentro da lata de tinta e deixa respingar na tela. Pronto, tá pintando também. Também é pintura, sabe? Não, mas tá errado. Pô, tá errado? Não, o cara tá pintando. É o jeito dele de pintar, sabe? Os quadros dele valem milhões de dólares hoje. Ele vai dizer que o cara não pintou? Então, o que a magia vai trazer é isso. Então, magia é arte, e uma das principais razões por ser arte é justamente isso. Não tem regra, né? Na verdade, o fundamento da magia é a imaginação, a criatividade e a força de vontade. É o quanto você consegue fazer aquilo valer para você. Né? É ciência, porque pode ser corroborado com a experiência dos outros. Eu faço um rito aqui, funcionou para mim. Aí eu viro para você e falo assim, olha, bicho, faz o rito, faz desse jeitinho que eu fiz aqui, vê aí o que acontece. Aí você faz, funciona para você também. Então tem um método para seguir, né? Que se você repetir, você vai colher um resultado semelhante. Ciência é isso. Né? Repetindo o mesmo procedimento, seguindo a mesma metodologia, você vai colher um resultado semelhante. Então, a perspectiva de que magia é ciência passa por isso. Né? O fato de que pode ser corroborado pela experiência dos pares, como a gente diz dentro da academia. E é cultura, porque a partir do momento que você começa a dizer que você faz magia, a partir do momento que você começa a fazer magia, você precisa lidar com os efeitos que isso vão produzir no teu mundo, na tua vida, na tua relação com as outras pessoas. Tá? O próprio fato, por exemplo, de você dizer eu faço magia, eu sou um mago, produz impactos. Você jogar uma pedra dentro de um lago, né? Vai produzir as ondas aí de impacto nas suas relações. Vai ter gente, por exemplo, que vai se aproximar de você e vai ter gente que vai sumir. Fala, eu não quero esse cara não, quero mexer com essas coisas não, tô fora. Né? Então, isso tem a ver. E aí, quando você começa a se aprofundar na magia, você começa a entender que os acessórios que você utiliza, que as roupas que você veste, a cor da roupa que você veste, os lugares que você frequenta, as bebidas que você ingere, a comida que você ingere, tudo isso pode ser feito de forma mágica. Então, se você, na verdade, diz que é um mago, tudo isso deve ser feito de forma mágica. Né? Você deve comer magisticamente, que é a questão da consciência. Né? A sua consciência tem que estar presente em todo momento da sua vida. Então você tem que estar consciente daquilo que você está comendo, tem que estar consciente daquilo que você está bebendo, consciente de onde você está indo, do que você está vestindo, do que você está usando de forma geral. Né? E tudo vira magia. Então por isso que também é cultura. Né? Você se insere num conjunto de atos e relações diferentes quando você começa a fazer magia. Então, por isso que eu gosto muito dessa definição de magia como a arte, a ciência e a cultura de provocar mudanças na nossa realidade. Você falou um pouquinho antes de que quando o cara é atropelado, surge uma série de rituais. Então, se o cara morre nos Estados Unidos atropelado do ônibus é um jeito, na Filipina, no Brasil, isso não está dando um gancho aí para a gente falar de religião, porque são os aspectos que, quando transcendem o nosso conhecimento, a galera começa a criar símbolos em volta para tentar entender isso. Essa que foi a tua paixão? Como é que você chegou na religião a partir dessa ideia de história da arte, de magia do caos? No começo, a minha busca pelas religiões era, na verdade, eu sou muito introspectivo. Né?
em linguagem junguiana, vamos dizer assim, introspectivo é aquela pessoa realmente que é voltada para dentro. É meio que como se a realidade interna fosse mais relevante do que a externa. Então, eu sempre procurei as coisas para mim. Sempre foi uma busca pessoal primeiro, antes de ser uma busca para tentar estabelecer uma verdade que eu pudesse afirmar para os outros. Eu queria as explicações que me satisfizessem. Então, o primeiro impulso, na verdade, foi esse, sabe, assim, de buscar as diferentes coisas. Mas tinha uma coisa lá atrás de entender que se você tem duas pessoas dizendo duas coisas completamente diferentes sobre o mesmo fato, vamos dizer assim, entre aspas, as duas dizendo que estão certas, a lógica simples, né? A lógica aristotélica, mais básica, me dizia que uma dessas duas pessoas tinha que estar errada. Se eu estou dizendo uma coisa e você está dizendo o oposto, não pode ter. O que eu pensava na época? Não pode ter uma possibilidade dos dois estarem certos ao mesmo tempo. Então eu comecei a buscar outras formas de interpretar as experiências com o sagrado. Primeiro, por uma questão de quem é que está certo, porque o que eu preciso pegar para mim. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender, primeiro, que existem algumas experiências que são comuns, né? O Jung vai chamar lá de arquétipos, né? Vai toda elaborar aquela teoria dele sobre inconsciente coletivo, e o próprio Michel Eliade também vai falar sobre o mito como sendo uma coisa que existe de comum na experiência humana. E a gente começa a perceber, então, tem um outro cara também que é o Ernst Cassirer. O Cassirer ele vai falar como que a realidade humana é uma realidade simbólica. O Cassirer ele fala que o ser humano é um ser simbólico, né? E nós vivenciamos a realidade através de símbolos, porque existem experiências que transcendem a nossa capacidade de compreensão racional, na verdade, a boa parte das nossas experiências. Então, a gente precisa de uma rede de símbolos para significar o mundo, porque a gente vive no mundo, mas a gente não é o mundo como os animais. Os animais vivem no mundo e eles são o mundo, né? Porque, de alguma forma, eles estão programados para repetir sempre os mesmos padrões. O ser humano, não. O ser humano ele está ontologicamente aberto. Significa dizer que eu sou absolutamente livre para apresentar os padrões de comportamento que me bater na telha. Então, estava tendo até, inclusive, recentemente uma discussão com relação a essa questão de natureza humana, porque no século XX, você tem toda uma história da filosofia dizendo que não existe natureza humana. E aí depois vem uma psicologia comportamental, uma biologia do comportamento também, dizer que não, existe natureza humana, sim, existem elementos que são comuns. Mas aí fica uma coisa meio no meio do caminho, porque assim, existem alguns elementos que são meio que comuns aos indivíduos, mas que dentro do que é comum existe uma liberdade de expressão do comum. O Jung ele dizia, quando ele falava de arquétipo, que o arquétipo é uma estrutura formal. Né? E enquanto estrutura formal, ele precisa de um conteúdo para preenchê-lo. E esse conteúdo que vai preencher o arquétipo é o conteúdo da cultura. Por isso que, aparentemente, as religiões e as culturas são muito diferentes. Mas quando você olha de pertinho, você vai identificar inúmeros elementos que são semelhantes. Porque a experiência humana no mundo tem muitos elementos semelhantes. Tá? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ir atrás, e aí não apenas através da fenomenologia, e da fenomenologia da religião especificamente, mas também através da magia do caos, que me dava isso também, que era o quê? Peraí, então. Então, qual que é o elemento comum? Nós estamos falando de magia. Pô, o cara que é hermetista diz que faz magia. Mas tem um outro cara ali que é da bruxaria que está falando que faz magia também. Mas aí tem um outro cara ali que é de uma outra vertente qualquer que também diz que faz magia. Né? Aí tem a magia africana, aí tem a magia nórdica, aí tem a magia... Peraí, então o que é magia nessa porra?
se as práticas são diferentes? Não, então existem alguns elementos que são comuns. Aí eu comecei a me interessar por isso, né? Quais são os elementos que são comuns à experiência humana a partir de determinadas coisas que a gente quer fazer no mundo, né? Então, aí que eu fui me encontrando nessa perspectiva de compreender a natureza do símbolo, né? De compreender o mito como uma estrutura que é comum também a todos os povos, que inclusive existem temas mitológicos que são comuns, né, a diversas culturas, e como que esses temas eles vão sendo reinterpretados, vão sendo recontados, mantendo essa experiência fundamental. Porque a experiência humana no mundo possui alguns elementos, e isso não é difícil perceber. Porque até mesmo quando você pega uma filosofia mais, como é que eu vou dizer, menos oculta, menos esotérica, você pega a filosofia, essa filosofia acadêmica mesmo, aí você vê, por exemplo, a filosofia começa lá atrás, na Grécia Antiga, e começa lá com Tales de Mileto, né? Mas aí Tales de Mileto e os coleguinhas dele recebem um nome na classificação lá da história da filosofia, que é, eles são pré-socráticos. Porque aí depois tem um cara que chama Sócrates, né? Então todo mundo que veio antes do Sócrates é pré-socrático. E depois do Sócrates é pós-socrático. Quer dizer, não existe esse termo, mas é lógico, né? Então, quer dizer, o Sócrates, de alguma forma, faz um negócio diferente aí. E o que é que o Sócrates faz de diferente na filosofia? O Sócrates é o cara que vai começar a fazer perguntas que são tipicamente humanas, são perguntas que se referem especificamente à experiência humana no mundo e que, portanto, são perguntas que são relevantes até hoje. Até hoje a gente continua fazendo as mesmas perguntas que o Sócrates fez. Tipo, o que é justiça? O que é verdade? O que é virtude? Como viver uma boa vida? Né? Como é que a pessoa passa de um estado de ignorância para um estado de conhecimento? Essas eram as perguntas que o Sócrates fazia 400 anos antes de Cristo e a gente continua fazendo até hoje. Então existem alguns elementos na nossa experiência, na nossa vivência, tá? Que eu identifico, eu identifico, não. Estou aí na esteira dos caras que começaram a identificar que existem elementos comuns, né, a essas experiências humanas. E o que são essas experiências comuns? Qual é a forma como a consciência humana construiu uma narrativa sobre esses elementos comuns, construiu um conhecimento sobre eles, e como que esse conhecimento, ou como essas experiências e esses mitos, podem auxiliar a gente na nossa vida. Como é que eu posso utilizar a magia? Eu vejo muita gente se interessando por magia por motivos que eu não acho muito legais, assim, para dizer o mínimo. A galera que se interessa por magia porque para ser tipo edgy, sabe, assim. Eu me interesso por magia porque magia é um negócio estranho, então eu quero ser estranho também, eu quero. Outro se interessa por magia porque quer ver se, né, consegue papar aquela guria que ele tá afim. Tem outro que quer ver se consegue deslanchar a conta bancária. E tem outro que quer... Sabe, sempre tem alguns interesses estranhos. Assim. E minha caminhada me mostrou sempre que isso é extremamente contraproducente. Primeiro porque eu acho que o papel último da magia, todos os mestres estão dizendo, o Rafa está falando que viu o Caibalion em Dark, viu no seriadinho, né? Curtiu pra caramba. Eu acho triste, eu acho triste, muito triste, a galera que curte, estuda, pratica magia e é fissurado com Harry Potter. Eu acho bastante triste. Por que eu acho triste? Porque aí a galera vai... eu sei que tem um pessoal até a galera vai se revoltar com o que eu vou falar. Mas eu acho triste. Por quê? Porra, você imagina, velho. Eu tô aqui, né, querendo descobrir os mistérios do universo, né? Tô querendo descobrir a magia, o mundo da fantasia, da porra toda.
Aí eu vou para o reino onde acontece as magias, o reino da fantasia, o reino encantado, né? Chego lá, o que é essa porra desse reino encantado? Um caralho de um colégio interno. Um colégio interno britânico. Que merda, velho. Sabe? Eu acho muito, muito triste isso. Mas, assim, todos os grandes mestres estão dizendo pra gente que a magia, de alguma forma, é um método para você buscar essa transcendência que é representado pelo melhor que o ser humano pode ser. Então, magia serve para levar a gente até um lugar que é esse lugar que está representado pelo melhor que o ser humano pode ser. Então, magia serve para a gente melhorar como pessoa. Agora que você colocou esse ponto, que é interessante, que tem a ver com o lance dos super-heróis e dos deuses, né? Que é a palavra sagrado, né? Que ela tem essa conotação de te elevar a alguma coisa assim. Então, você pode falar um pouquinho mais da tua opinião dessa palavra em relação a deuses e atualmente, né? Que agora os nossos novos deuses são super-heróis, né? A perspectiva que eu tenho de sagrado é dentro daquela visão do Mircea Eliade, né? Do sagrado como aquilo que é relacionado ao luminoso. Na verdade, quem começou, quem inseriu esse termo no pensamento foi um outro fenomenólogo da religião chamado Rudolf Otto. O Otto escreveu um livro chamado O Sagrado, onde ele vai fazer uma análise do que significa você falar em sagrado, ou entrar em contato, ou ter uma experiência com o sagrado, uma experiência do sagrado, na verdade, né? Porque não é uma experiência com o sagrado, porque o sagrado não é algo palpável. O sagrado é a experiência. É isso que o Rudolf Otto vai propor, né? O sagrado é uma experiência, é uma forma diferente de ver a realidade. Né? Então, o Mircea Eliade vai pegar essa ideia do Otto e mostrar como que o sagrado ele vai participar daquela dicotomia do sagrado e profano. Né? Então, o sagrado é o momento em que as coisas deixam de ser as simples coisas do cotidiano, né, que é o profano, né, que é o comum, que é a matéria inerte, e o indivíduo que vive o sagrado, ele vive o sagrado ao perceber nessa mesma realidade, que até agorinha mesmo não significava nada, um sentido transcendente. Né? Então, naquele elemento da minha vivência, naquele elemento da minha realidade cotidiana, eu identifico uma força transcendente. Essa força transcendente eu percebo como sendo, quer dizer, a pessoa, né, que está nessa perspectiva do sagrado, percebe isso como sendo algo maior, né, é maior do que eu, é uma força maior do que eu, e é uma força que atua na minha vida de alguma maneira. É aquilo que o Otto e o Eliade chamam de o inteiramente ou totalmente outro. Então, o sagrado é algo que é identificado como totalmente outro, é alguma coisa de uma outra ordem, de um outro nível, de um outro lugar, de uma outra ordem de natureza, mas que se manifesta aqui e agora para mim, para minha experiência, para minha vivência. Né? Então, ao entrar em contato com esse elemento que eu identifico como sagrado, a minha consciência, a minha constituição é chamada, né, a esse contato com essa ordem superior, com essa transcendência, né, com isso que existe para além da realidade cotidiana material. Então, o sagrado, dentro da perspectiva que eu estudei, que eu abordo no meu escrito, tem a ver com isso, assim, com essa experiência com a realidade, a experiência da realidade, né, a partir de uma perspectiva diferente, identificando nessa realidade algo outro. Que foi uma coisa que eu percebi que estava na minha prática desde muito cedo, assim, principalmente depois que eu comecei a entender
que eu comecei a estudar mitos, de maneira geral, e comecei a entender que o que fazia sentido para mim eram os paganismos. Quando eu comecei a me identificar com os paganismos, e quando eu digo isso, qual é a dicotomia que eu estou fazendo dos paganismos, principalmente os paganismos com as religiões monoteístas, aqui no Ocidente, pelo menos, né? Porque as religiões monoteístas são aquelas que colocam a divindade como fora do mundo, né? Esse mundo é a matéria, e não tem nada de sagrado aqui. Na verdade, o reino de Deus é uma outra coisa e Deus está lá em um outro lugar. Aqui não tem Deus, né? E essa é, na história da humanidade, não apenas uma perspectiva relativamente recente, como também é uma perspectiva que não é tão absolutamente hegemônica como algumas pessoas gostam de fazer parecer. Então, quando eu comecei a entender isso através do meu estudo de mitos e através das minhas experiências de sagrado no cotidiano, eu comecei a entender como que os paganismos faziam mais sentido para mim e comecei a formular algumas concepções que fazem parte das minhas práticas ainda hoje e, inclusive, do meu trabalho acadêmico, né, e da perspectiva aí. E essa função de mito, na verdade, sim, apresentado na forma de histórias. Eles afetam não apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo, né? Porque não é assim o seu mito pessoal, é um mito que acaba se propagando por N formas de divulgação e ele acaba afetando a sociedade. Então, na tua opinião, como é que funciona essa maneira geral? Como é que os mitos atuam na sociedade e também que agora os novos super-heróis são os novos mitos, né? O Cassirer, ele vai dizer que, de alguma forma, quando o indivíduo ele tem essa experiência com o sagrado, a experiência do sagrado, eu preciso corrigir essa forma de expressão, porque aí, às vezes fica parecendo que o sagrado é alguma coisa objetiva, e não é. Mas o Cassirer, ele fala que quando a gente tem essa experiência do sagrado, existe alguma coisa na constituição humana que nos leva a querer transmitir essa experiência. Não basta que você tenha a experiência para si, você quer compartilhar essa experiência com o outro. Só que a experiência do sagrado, ela geralmente é uma experiência que se dá numa outra ordem, que a gente não consegue expressar com a linguagem ordinária. Você não consegue encerrar aquela experiência num conceito, numa ideia, que você vai dizer aquilo para a pessoa e a pessoa vai entender do que você está falando. Ninguém entende realmente uma experiência sagrada sem ter necessariamente vivido aquela experiência. Tá? Então, a forma melhor de você expressar a experiência do sagrado é através de símbolos. Porque os símbolos, eles têm essa natureza polissêmica, eles têm essa capacidade de representar toda uma série de ideias, de vivências que se encontram para além da possibilidade de explicação. Por isso que na semiótica, por exemplo, a gente tem a questão do símbolo e do signo. Quando você tem uma imagem que você pode substituir como uma sentença, isso é um signo, não é um símbolo. O símbolo é aquela imagenzinha ali que você pode escrever um livro de 150 páginas sobre aquilo e você ainda não falou tudo que é possível dizer sobre aquilo. Então, porque aquilo está representando uma experiência de uma outra ordem. O que o mito faz? O mito pega o símbolo e insere ou transforma esse símbolo numa narrativa. Tá? Então, o mito nada mais é do que um símbolo narrado. Tá? Uma narrativa simbólica, vamos dizer assim. Então, o mito ele vai apresentar uma série de elementos que são simbólicos e, portanto, apontam para essa experiência e que cumprem, então, fundamentalmente, dois vetores. Se comporta a partir de dois vetores. Ao mesmo tempo que esse mito ele fundamenta uma visão de mundo, ou seja, o indivíduo que está inserido dentro da perspectiva mitológica, ele vai enxergar o mundo a partir daquela visão mitológica na qual ele está inserido,
Mas o mito também tem um potencial transformador, que significa o mito consegue também apresentar ao indivíduo uma nova forma de ver, diferente daquela com a qual ele está acostumado. Então, isso vai da forma como o mito atua na vida de cada um. Agora, por que, então, que você não tem um mito pessoal, mas o mito é sempre coletivo? Porque como o mito ele é uma expressão simbólica, ele está falando justamente dessa dimensão da experiência que é comum. Tá? Então, o que a gente está dizendo é que quando a gente tem uma expressão mítica, quando a gente tem um mito, a gente está se deparando com uma narrativa que é um símbolo de uma experiência que está acessível a todos os indivíduos. Né? E que, de alguma forma, auxilia a consciência de qualquer indivíduo a passar por essas vivências de mundo que são comuns. Então, por exemplo, se você é um ser humano na superfície do planeta, você passa por um processo de vida que é o processo que é o nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. Esse processo é comum a todos os indivíduos da raça humana. Todos. Tá? Então, nós estamos falando de uma experiência que é comum. O mito cumpre, por exemplo, uma das funções que o mito vai cumprir, que é uma função psicológica, é essa função de auxiliar o indivíduo a passar por essas experiências, a passar por esse processo, conseguindo extrair desses processos o melhor que eles têm a oferecer. Né? Ou seja, passar por esses processos de uma forma construtiva e saudável, não apenas para o bem de si mesmo, mas para o bem da coletividade, porque nós somos seres coletivos, nós vivemos no mundo com os outros. Então, é por aí que passa essa questão do mito. Tá? É óbvio que mitos são construídos também a partir de experiências individuais. Tá? Você tem algumas das maiores religiões do mundo construídas em cima de experiências que são experiências de determinados indivíduos. Tá? A experiência de um cara, né, o Yoshua Ben Yosef, foi a experiência do sagrado que deu origem ao cristianismo. A experiência do Muhammad foi a experiência que deu origem ao islamismo. A experiência do Moshe lá é a experiência que deu origem àquela perspectiva do judaísmo. Então, são experiências individuais. Mas elas só podem inaugurar religiões se, quando o indivíduo transmite essa experiência, ela, que é transmitida necessariamente de forma simbólica, ela alcança os indivíduos através desse símbolo, de maneira que esses indivíduos consigam dar sentido às suas próprias experiências a partir daquele símbolo que lhes foi ofertado. Então, é mais ou menos a forma como eu vejo. Aí você falou da questão dos super-heróis, né? Na minha investigação... Mas eles também têm o superpoder, né? Ou algo que transcende. Mas os supervilões também. Então, me explica essa daí que eu vou depois para a próxima pergunta, que é o que diferencia um super-herói de um super-vilão? Certo. Vamos lá. Dentro dessa história, então, da perspectiva dos mitos, expressando realidades de experiências que são comuns, a gente pode dizer que não é possível falar num mito originário, do qual todos os outros teriam derivado. O mito, ele é uma expressão cultural de uma experiência humana. Então, o mito é uma expressão cultural de uma experiência humana. Tá? Essa experiência humana, ela não apenas é comum, né? Ela pode ser compartilhada, experienciada por diversas pessoas, como também, inclusive,
ela é uma experiência, por ser comum aos seres humanos, ela é uma experiência atemporal, é uma experiência eterna. E o que vem acontecendo é que todas as vezes que um mito ele vai sendo transmitido, ele vai sendo contado, ele vai se transformando para ir fazendo mais sentido dentro daquele contexto daquela determinada cultura. Né? Porque o fundamento do mito é uma estrutura formal que é o arquétipo. Agora, esse arquétipo ele não é alcançável. Não dá para saber o que é o arquétipo. Só o que a gente consegue alcançar, né, são as expressões desses arquétipos. Essas expressões acontecem na cultura. Então, o que a gente consegue perceber é que, ao passar do tempo, os mitos eles vão sendo transformados para que eles possam continuar fazendo o mesmo sentido, continuarem promovendo a mesma experiência do sagrado, a despeito das transformações históricas, sociais e culturais. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns super-heróis, não vou dizer todos, obviamente, mas quando a gente pega alguns super-heróis, a gente consegue identificar na narrativa, né, nos elementos fundamentais daquele super-herói, os mesmos elementos de alguns dos principais mitos. Ou seja, a gente consegue identificar o mesmo símbolo. Esse é o ponto. Né? Então, quando eu olho para o Superman, por exemplo, eu consigo identificar no Superman os mesmos símbolos solares que a gente consegue identificar em todos os outros deuses solares das mais diversas mitologias do mundo. Então, e isso vai sendo recontado de forma que a coisa vai se tornando cada vez mais próxima desse formato. Não adianta dizer assim, mas quando o Superman surgiu, ele não era esse deus solar que ele veio se tornar depois. É claro, porque quando ele surgiu, os indivíduos que o criaram, né, o Joe Shuster e o Jerry Siegel, eles não criaram o Superman com a intenção de ressignificar o mito do deus solar. Não era isso. Né? Na real, a intenção deles era criar um gibizinho de sucesso que cativasse os mesmos fãs de Flash Gordon. A ideia era essa. Né? No máximo, dar uma resposta protestante, judaica, ao super-homem alemão de Nietzsche. No máximo, se você for procurar alguma profundidade no início do Superman, você poderia dizer alguma coisa nesse sentido. Mas, ao passar do tempo, os artistas que foram trabalhando no Superman foram incutindo no Superman toda essa carga, né, de símbolos que vão transformando esse personagem num personagem mitológico. E muitas vezes essa carga de símbolos é inserida no personagem de forma consciente, e às vezes não, como sempre aconteceu com todos os mitos. Né? Eles vão muito provavelmente mudando os símbolos ao longo do ano, e agora que a gente olha para trás, a gente às vezes até não identifica, né? E você sempre pergunta por que o Superman vai cair para fora da calça. É porque naquela época, 1920, tinha os homens fortes do circo, que eles tinham que vestir uma coluna, né? Um cinturão na coluna para não machucar a coluna, e para isso no uniforme desses caras tinha uma calça e darará. Não só isso, mas eles precisavam ser vistos, né? Lá da arquibancada, lá do final, eles precisavam ser vistos, claramente vistos. Então tinha que ser aquela cueca com a cor diferente para você identificar que aquilo lá, aquele pontinho lá é uma pessoa. Mas sim, tem isso. Mas é mais interessante do que a roupa, porque assim, mesmo quando Superman e Batman, que são dois dos heróis que eu analiso no meu trabalho, mesmo quando Superman e Batman perdem a cueca por cima da calça, porque eles eventualmente perdem, o Superman e o Batman do 952 não tem cueca por cima da calça, ainda assim tem alguma coisa desses personagens que permanece. Sabe? Por mais elementos que você acrescente, por mais elementos que você retire, existe uma essência do personagem
que permanece, que se não estava lá desde o começo, ela vai ser colocada pouco depois e vai permanecer até o final. Então, por exemplo, o Batman, quando surge, ele surge porque você tem o Superman surgindo um ano antes no gibizinho Action Comics, que, como o próprio nome diz, era para ser um gibi com historinhas de ação. Então você tem um homem forte, o Superman. Tá? E aí você tem um outro gibizinho concorrente que se chama Detective Comics, que eram histórias de detetive. E aí você tem um personagem com capa fazendo muito sucesso no gibi ali do lado. Então a gente precisa de um personagem com capa aqui também no nosso gibi de detetive. Então o Batman surge como esse detetive com capa. Né? Mas aí no começo, por exemplo, o Batman não usa arma de fogo. Lá no começo, nas primeiras histórias dele, ele usa arma de fogo como qualquer detetive de gibi daquela época usava uma arma de fogo. Né? Depois vai ser acrescentado na história do personagem a aversão que ele tem por armas de fogo, porque foi o que matou os pais dele. E isso passa a definir o personagem mais do que aquelas primeiras historinhas definiam. Né? O personagem passa a ser definido como aquele indivíduo que não usa armas de fogo e não mata. É por isso que os fãs ficam revoltados, por exemplo, quando chega um Zack Snyder da vida e faz uma merda daquela que ele fez no cinema, né, do Batman pegando a metralhadora e metralhando todo mundo. Aquele não é o Batman. Né, foge da essência do personagem. Você compreende que é uma realidade paralela, que é uma outra coisa. Mas quando o fã vai no cinema ver o filme do Batman, porra, filme do Batman é um a cada não sei quantos anos. Então você quer ver a essência do personagem representada ali. Né? Então, tem isso assim. Você tem alguns elementos que vão sendo fortalecidos com o tempo. E esses elementos que vão sendo fortalecidos com o tempo, a despeito desse fortalecimento de determinados elementos ser feito de forma consciente ou não por parte dos autores, dos artistas responsáveis pelo personagem, a mesma coisa acontece com os mitos. Os mitos, quando eram contados, né, eles vão sendo transmitidos e eles vão se transformando. E essas transformações, às vezes, o cara que está contando o mito, ele está consciente de que ele está transformando para produzir um determinado resultado, porque talvez ele teve uma experiência com o sagrado que ele quer inserir naquele mito de forma simbólica. Então ele transforma o mito para abarcar aquela experiência que ele teve e ela passa a fazer parte desse mito. Por isso que também isso vai mudando, por isso que as questões são diferentes de uma cultura para outra. Dependendo de para quem você está falando a respeito dessa experiência do sagrado, você vai dizer de um jeito. Me disseram uma vez assim, por que as coisas que Jesus falou são tão diferentes das coisas que Buda falou? A primeira explicação, mais fundamental, Jesus estava falando para judeus do Oriente Médio. Buda estava falando para indianos, hindus, né, de Extremo Oriente. Então, daí, eles podem ter tido exatamente a mesma experiência. Mas na hora de transmitir, você vai transmitir a partir da cultura que você está inserido e para pessoas que também estão inseridas naquela cultura. Isso vai condicionar a forma de transmissão dessa experiência. Então, é isso que é o mito. Por isso que os mitos são diferentes. Né? Mas esses elementos fundamentais, eu costumo dizer, por exemplo, que o personagem solar, ele sempre vai representar a trajetória humana pela vida. Tá? Porque a trajetória humana pela vida é simbolicamente representada pela trajetória do Sol. Tá? Nós estamos aqui vivendo dias e noites, o Sol vive dias e noites, a gente tem uma batalha fodida para enfrentar, para no final a gente morrer e, quem sabe, ressuscitar do outro lado. É a mesma coisa que o Sol faz. E é curioso, porque a gente pode perceber que a experiência que a gente tem às vezes contradiz o nosso conhecimento. Porque a gente sabe hoje, quem tem mais de 2 neurônios, sabe que, do ponto de vista da Terra com relação ao Sol, o Sol está parado. Né? Nessa relação Sol e Terra, o Sol está parado e a Terra que está girando em volta dele.
A gente sabe disso. Depois dos cálculos matemáticos, geométricos, depois de toda a história da astrologia, da astronomia, da astrofísica, a gente sabe disso. Mas a nossa experiência direta nos diz outra coisa. A nossa experiência direta nos diz que eu estou parado aqui e o sol está passando. Essa experiência direta que representa uma vivência que causa um determinado impacto no indivíduo a despeito do conhecimento que ele possa ter a respeito do funcionamento do universo. Né? Então eu sei que o Deus solar vai sempre representar essa questão de você lutar para atingir o ápice, mas em determinado momento você vai cair, e quando você cair você vai para o reino dos mortos, porque veja bem, o sol está passando aqui, o sol passou daqui para lá, e aqui é exatamente isso, o leste é ali. Então, o sol passou daqui para lá. Aí no outro dia, pensa na cabeça do homem primitivo. O homem, antes de desenvolver conhecimentos geométricos, essa porra toda, que usaram para medir o negócio. O sol nasceu ali e passou para lá. E sumiu. Sumiu daquele lado de lá. Mas aí, no outro dia, ele aparece do lado de lá de novo. Como é que ele apareceu do lado de lá, se ontem eu vi ele passar para lá e eu não vi ele voltar? O que você deduz? Olha, se ele passou para lá e eu não vi ele voltar, então ele voltou por baixo. Se ele voltou por baixo, o que tem aqui embaixo da Terra? Por embaixo da Terra é onde a gente coloca os mortos. Então aqui embaixo da Terra é o reino dos mortos. Então o Sol passou pelo reino dos mortos. Né? E saiu do outro lado. Significa, ele morreu, foi no mundo dos mortos e voltou. E ressuscitou para trazer um novo dia. Isso representa todos os ciclos, não apenas ciclos individuais, mas ciclos coletivos. Tá? Então, o Deus solar acaba representando isso. Essa experiência de você ter uma batalha e vencer, e morrer, e ressuscitar. E todo o mito solar fala disso. E aí, quando viram para mim e falaram assim, você acredita em vidas passadas? Eu digo, é claro que eu acredito. Eu já tive várias só nessa encarnação. Né? Então, que a gente está o tempo todo morrendo. E é curioso como que a morte do Superman aconteceu só na década de 90. Aí sim você tem o personagem completo, o Deus solar completo, porque ele de fato morreu e ressuscitou. Antes da morte do Superman na década de 90 não tinha esse último elemento para fechar com chave de ouro a mitologia do personagem. Eu não sei nem qual era a pergunta mais, brother, desculpa. Não, era essa mesmo, é que a outra era outra pergunta, eu que fiz as duas. O negócio do vilão. O negócio do vilão, né? Os caras são muito poderosos, né? Se o super-herói é definido porque ele é algo mais, por que ele é um herói e um vilão? Eu até cito o Alan Moore, que ele faz na Piada Mortal o grande questionamento de por que o Batman é o Batman e o Coringa é o Coringa. Não apenas, mas aí no meu trabalho, o livro tem 2 trabalhos. O livro tem a minha dissertação na íntegra e tem um artigo que eu publiquei pela Teoliterária, que é a revista de Ciências das Religiões e Teologia da PUC de São Paulo, que é sobre Lanterna Verde. Aí, como eu utilizei o mesmo marco teórico, o mesmo referencial, tanto na dissertação quanto nesse artigo, eu achei por bem colocar o artigo junto do livro, porque a galera que vai se interessar por uma coisa vai se interessar pela outra também. Então, eu tenho 3 personagens que eu analiso no meu livro, que é o Batman, o Superman e o Lanterna Verde. Só que o Lanterna Verde, a parte do Lanterna Verde que eu vou analisar é o run do Lanterna Verde do Geoff Johns, que aconteceu ali na primeira década no finalzinho a partir do finalzinho da primeira década dos anos 2000. Se eu não me engano, o Geoff Johns começou a escrever o Lanterna Verde em 2007. Posso estar enganado, não tenho certeza disso não. Mas é mais ou menos nessa época que o Geoff Johns começa a escrever o Lanterna Verde, e aí eu escrevo sobre esse run do Lanterna Verde aí, essa versão do Lanterna Verde. Agora, na dissertação, faz parte do meu recorte metodológico abordar a obra de Grant Morrison. Porque, inclusive, o Grant Morrison tem um livro chamado Superdeuses, em que ele faz comentários aos personagens a partir dessa perspectiva de que eles sejam, então, a mitologia contemporânea, os novos deuses e tal.
E ele Então eu falei, poxa, da magia do caos, né? O Grant Morrison é defensor da magia do caos. Ele tem até um texto do Pop Magic escrito. exatamente. Então fazia muito sentido que eu pegasse essa linha aí para trabalhar. E aí, quando eu vou analisar o Batman, eu analiso o Batman a partir de uma história específica que o Grant Morrison escreveu, que é o Batman Asilo Arkham. E a história do Asilo Arkham começa quando o Coringa toma o controle do Asilo Arkham e a única exigência do Coringa é, olha, eu liberto os reféns se vocês prenderem o Batman aqui dentro com a gente, porque aqui é o lugar dele. Ele é tão doido quanto a gente, então é aqui que ele tem que estar. Então vocês prendem o Batman aqui com a gente e tudo vai ficar de boa. E aí o Batman vai lá dentro tentar resolver a situação e a gente começa a entender, então, como é que se dá essa dinâmica entre o herói e o vilão. Da perspectiva do Superman, a gente tem o grande vilão, que é o Lex Luthor, que é um pouco meio como que a sombra do herói. Então, o vilão, ele se define, o vilão de um herói solar, ele meio que se define como uma negação do herói. Então você tem o herói como principal, o herói como o representante desses elementos criativos que desenvolvem, que expandem, que incrementam, que valorizam a vida, o viver. E o herói, e o vilão, desculpa, vai ser sempre construído como uma negação aos valores que o herói representa. Isso dessa perspectiva do herói solar. Agora, você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do herói sombrio, que é o contraponto que eu busco fazer, colocar o Superman como sendo o deus solar, representando todos esses deuses da luz, os deuses do sol, que morrem, nascem pelo bem, pela salvação da humanidade e tal. Mas você tem um outro tipo de divindade, que é o deus sombrio, o deus do subterrâneo, o deus do mundo inferior, que é como é o Hades. Então o Batman, para mim, representa essa outra forma de divindade. Uma forma de divindade, uma forma de experiência, que é justamente a experiência de como, a partir dos mais diversos estímulos negativos que a gente enfrenta na vida, como a gente consegue se manter minimamente são. Ou seja, como que a gente consegue produzir algo que seja positivo, mesmo sendo tão impactado por experiências negativas. Então, o Batman representa esse indivíduo do limiar, de dizer, olha, eu tenho valores e eu estabeleço uma linha a partir desses valores. E essa linha eu não cruzo, porque eu sei que uma vez que eu coloque meu pé do lado de lá dessa linha, eu vou ser exatamente igual àquilo que eu combato. Porque eu tenho tudo para ser aquilo. Estava conversando com um amigo meu recentemente, a gente estava falando como que, primeiro, como que o Justiceiro, por exemplo, da Marvel, não é um herói. Muito pelo contrário, ele é praticamente um vilão. E como que o Batman, se ele matasse, ele seria um justiceiro pior um pouquinho, porque tem muita grana. Então o Batman seria um vilão. Então o era um vilão, né? Oi? O Justiceiro era um vilão, né? Ele foi transformado. Ele surge como um vilão nas histórias do Homem-Aranha, né? É um capanga contratado para matar o Homem-Aranha, mas como os Estados Unidos têm essa cultura da justiça retributiva, das armas de fogo, da pena de morte e essa questão da violência, da vingança e do ódio, que é bastante estimulado por lá, o Justiceiro acaba repercutindo. O Rafa falou miliciano Frank Castle, é bem isso. Então isso acaba repercutindo nesse imaginário de uma parcela da população de lá. Eu, particularmente, gosto mais daquelas histórias do Justiceiro
em que ele é efetivamente representado como o perigo, como a ameaça que ele representa. Essas histórias eu acho muito bacana. Mas aí o Batman tem isso, assim, que eu acho que a forma mais interessante de considerar o personagem é de considerar isso, que ele é tão quebrado quanto os vilões que ele combate. Mas o que faz dele um herói? E é isso que a gente tem para aprender com esse mito. Você saber que ele tem uns valores fundamentais e ele não abre mão desses valores. E por não abrir mão desses valores, ele acaba se tornando uma figura que consegue construir algo de positivo. Quando aqueles que ele combate não conseguem fazê-lo. Muito pelo contrário. Sucumbem a essa perspectiva sombria, vamos dizer assim, e acabam representando um lado totalmente negativo, destrutivo, no pior sentido da palavra, né? Como aquele que não permite que nada cresça, não permite que nada floresça e dê frutos. Na tua colocação ficou legal porque você tem o Superman que está lá em cima, né, como deus solar, e o Batman como um deus do subterrâneo. E o Lanterna Verde, ele é o cara que está no meio dos dois, né? Ele é o cara da vontade. O poder Lanterna dele Verde, para mim, é o mito do Lanterna Verde, para mim, na minha perspectiva, e inclusive quem costuma me seguir pelas redes sociais sabe que eu uso Pop Magic mesmo, assim, com essa perspectiva do Lanterna. E para mim, o Lanterna Verde é, a despeito de uma parte da mitologia do Lanterna Verde que eu não curto muito, que é o fato do Lanterna Verde ser um policial, no fim das contas, né? Porque é isso que ele é. Ele é um policial. Mas, para além disso, eu identifico na mitologia do Lanterna Verde a magia. É uma forma de representar o que significa magia. Né? Porque o que é o Lanterna Verde? Se a gente pensar bem. Ele é um cara que ele tem uma ferramenta de poder, como todo mago tem, principalmente da perspectiva da magia cerimonial. Né? Ele tem um acessório, que é uma ferramenta mágica. Né? E esse acessório faz o quê? Esse acessório cria coisas que afetam a realidade dele. E como é que ele faz para criar essas coisas? De posse dessa ferramenta mágica, ele utiliza a criatividade dele para imaginar uma realidade nova. E essa realidade vai ser tão forte quanto for a força de vontade que ele tiver para sustentar esse construto mental que ele criou. Magia é isso. Na magia, a gente utiliza a nossa capacidade de imaginação e de criatividade para conceber uma realidade diferente daquela que a gente estava vendo até aquele momento. E os resultados dos nossos processos mágicos serão tão fortes quanto forem a nossa força de vontade de conseguir bancar aquele foco que a gente está dando para o nosso processo. Então, a forma como eu vejo a Lanterna Verde é um símbolo máximo na contemporaneidade do que seria esse processo mágico. Então, por isso também que eu quis abordar esse carinho. Segue os 3 princípios, em cima, embaixo e no meio. E além disso, tirando os super-heróis, eu sei que você já escreveu várias coisas. Então, me mostra um pouquinho que a gente separou, as tuas revistas, quadrinhos, e fala um pouquinho de por que você colocou e o que em cada uma. Esse aqui é o livro que a gente estava falando dele até agora, Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, né? Que é o produto da minha dissertação de mestrado e daquele artigo do Lanterna Verde. Então, vocês podem ver, não sei se dá para ver direitinho, mas na frente tem até aqui a sombrinha do Superman, o Batman e o Lanterna Verde tem um anelzinho brilhando aqui. Uma abordagem, tem escrito embaixo, uma abordagem fenomenológica, que é o ponto de vista que eu adotei para fazer essa análise. Então tem isso. Um pouquinho antes de lançar esse livro, que esse livro é desse ano, que é o do processo de finalização do mestrado. Mas ano passado, graças a uma coisa que eu já tinha começado a escrever e acabei continuando ao longo do mestrado e lancei ano passado saiu esse daqui, ó,
que é um outro livro meu. Esse livro eu escrevi para ser didático. Ele se chama Ideias sobre Deus, um guia introdutório à filosofia da religião. É um livro que eu escrevi para ser didático, para aquela galera que fala assim, poxa, eu queria saber mais ou menos o que os pensadores ocidentais já conceberam a respeito de Deus, a respeito da religião e a respeito do sagrado. Então eu fiz uma seleção dentro daquilo que eu achava que era... Assim, a minha seleção passou um pouco pelos caras de quem eu gostava, e quando eu falo sobre algum cara que eu não gosto, eu achei que ele era meio que fundamental. Não, esse cara tem que estar no livro, porque ele representa, apesar de eu não gostar muito do ponto de vista dele, ele representa um ponto de vista muito importante nessa história do pensamento. Então eu tentei apresentar cada um desses pensadores da forma mais neutra possível, vamos dizer assim, né? Apresentar a ideia deles por eles mesmos, sem expressar nenhum juízo de valor, para que a pessoa pudesse conhecer o que é cada ideia de cada pensador, sem nenhum tipo de viés, puxando o saco para nenhum lado nem para outro. Então, nesse livro tem Sócrates e Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Immanuel Kant, Feuerbach, Karl Marx, Wittgenstein, Freud, Nietzsche e Jung. São todos os pensadores que estão nesse livro Ideias sobre Deus, um guia introdutório à filosofia da religião. Além dos livros, eu, como fã de quadrinhos, e até uma coisa interessante, assim, que eu cheguei no mestrado, quando eu consegui finalmente realizar e vários interesses da minha vida que eu não achava que poderiam ser conciliados, na verdade podiam. Eu tinha esse interesse em quadrinhos, eu tinha esse interesse em filosofia, eu tinha esse interesse em religião, mas não uma religião como instituição estabelecida, mas a religião como contato com o sagrado, como experiência pessoal, e não achava que essas coisas poderiam ser conciliadas. E aí no mestrado eu descobri que podiam e consegui fazer essa conciliação, né? Filosofia, experiência do sagrado e histórias em quadrinhos. E então eu acabei retomando toda uma perspectiva, assim, que eu achava que o quadrinho era só hobby, acabou virando objeto de estudo e pesquisa científica, mas eu acabo que, como fã mesmo de quadrinhos e como pesquisador e investigador, eu gosto de escrever também umas histórias em quadrinhos. Então eu tenho algumas coisas publicadas, tem umas coisas que saíram de forma independente, eu devo ter alguma coisa aqui em casa, mas já são coisas assim que estão esgotando estoque, e já fica um pouco mais difícil de conseguir comercializar, mas por uma grande editora, que é a Editora Draco, eu cheguei a publicar uma história nessa coletânea aqui, que é a Imaginários em Quadrinhos, volume 2, que inclusive essa capa da coletânea, a coletânea são 8 histórias, mas essa capa, ela representa a minha história, a história que eu escrevi. A história se chama A Dama Escarlate e a Cidade do Povo Sem Alma. E é um faroeste narrado em cordel. Então, foi uma das minhas primeiras experiências com uma editora maior, assim, publicando de forma não independente. Esse aqui, por exemplo, é uma cena da minha história. Dá para ver aí? Dá. Foi uma coisa que eu publiquei. Aí, depois disso, eu publiquei uma história que me rendeu frutos bastante interessantes, e foi nessa coletânea, que se chama Na Quebrada, Quadrinhos de Hip Hop. A minha história que eu escrevi para essa coletânea é uma história que se chama Um Conto de Duas Cidades, fazendo alusão, obviamente, ao conto de Charles Dickens. E é uma história que tem como pano de fundo a questão da cultura do picho, sabe? Da pessoal que faz pichação. E essa história me rendeu uma citação no canal do pessoal do Meteoro Brasil, e me rendeu também um convite para participar de um documentário, um curta documentário, sobre demofobia social, que foi realizado pela produtora Distrito 11. E um dos meus trabalhos mais recentes saiu nessa coletânea aqui, que se chama Sangue no Olho. Qual que era a proposta dessa coletânea? A coletânea se propunha como uma coletânea de histórias
de faroeste, só que faroeste só como clima, mas são histórias que se passam no Brasil, todas elas, e em momentos diferentes da história brasileira. Então, você não tem aquele faroeste americano clássico. Você tem o clima de faroeste, uma narrativa estruturada, todas as histórias se estruturam em narrativas que fazem referência às mesmas narrativas de faroeste, mas contando histórias da realidade brasileira. A minha história nessa coletânea se passa no começo do século XX, no ciclo da borracha na Amazônia. O que eu imaginei? O faroeste americano é o homem branco indo para o leste para procurar ouro e se deparando com os índios. Tá? Na realidade brasileira, eu pensei que seria um faroeste aqui. O homem branco indo para leste, para dentro da Amazônia, para pegar o ouro branco, que era a borracha, e se deparando com os índios. Então, eu construí uma história nesse sentido. Então, são algumas das histórias que eu escrevi, e tem uma no prelo aí, para sair a qualquer momento, sobre um cara muito querido aí do pessoal da magia, e quando tiver mais informações, puder falar mais a respeito, eu comento. Maravilha. E depois eu pego com você os links de tudo. Quando isso sair no YouTube, vai estar. Você olha aqui na descrição, tá todos os links disso aí. E como é que o pessoal te acha? Se quiser falar com você, conversar, bater um papo. Eu sou super acessível pelo Facebook e pelo Instagram. Assim. Pode chegar lá, que eu tô à disposição. Eu acesso pelo celular e sou mó agarrado com essas redes sociais. Eu não consigo muito participar de grupo, cara. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo eu não consigo participar. Mas se a pessoa chegar e mandar mensagem direto para mim, eu respondo numa boa, sem problema nenhum. Então é só me procurar Felipe Caselli no Facebook, né? Também no Instagram, Felipe Caselli, acho que só tem eu lá. E além disso, tem a fanpage Hermetic Caos no Facebook, que hoje já está contando com mais de 4.100, mais de 4.100 seguidores a página, que é uma página assim, super despretensiosa mesmo, começou como um projeto super despretensioso, de vez em quando eu compartilho coisa lá, nem tem tanta disciplina para ficar compartilhando, mas que a galera segue, porque de vez em quando eu estou postando umas coisas lá, tudo que eu produzo eu coloco lá, então a galera consegue alcançar numa boa. Então, Hermetic Caos no Facebook, e a conta do Instagram, Magia do Caos, se você vai no Instagram, coloca o @Magia do Caos, é minha também. Então, se você quiser me seguir lá, a continha, não apenas minha conta pessoal no Instagram, mas aqui eu compartilho as coisas mesmo de magia, é a conta Magia do Caos. Maravilhoso. E para a gente finalizar, que conselho que você dá para o cara que te assistiu agora, está acompanhando aí essa série de entrevistas e palestras, e o cara quer começar na magia ou está começando agora, que conselho que você daria para essa pessoa? Olha, o principal conselho que a pessoa que está começando vai ouvir de um mago do caos, e aí eu acho que esse conselho pode até ser comum assim com mais pessoas que estão na perspectiva da magia do caos. Eu não sei o que os outros convidados que falaram de magia do caos falaram nesse momento, mas eu entendo que eles concordariam comigo, que é o seguinte: não fica só estudando, não. Estudar é bacana, é importante, é necessário, mas tem que botar a mão na massa, tem que praticar, porque a compreensão racional, ela não tira a gente do lugar, né? Lembra lá quem ainda não viu, tem uma galera nova, eu fico espantado, bicho, quando eu tenho um aluno que já tem fiapo de barba na cara, aí você fala de Matrix, o cara fala: Matrix, que filme é esse? Não conheço, não, nunca assisti. Pô, nunca assisti um filme lançado em 99. Ih, professor, muito velho. Eu falo: puta que pariu, como assim? Eu tô velho. Mas lembra lá do Morpheus dizendo que conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. É um ensinamento fundamental de várias tradições espiritualistas, que deveria também ser um ensinamento fundamental nas escolas de magia. Conhecer magia
é diferente de praticar magia. E a prática é a única coisa que vai conseguir te fazer sair do lugar. Porque enquanto você ficar só lendo e adquirindo informação, você está enchendo o tanque de combustível, mas está parado. Então, vai enchendo o tanque de combustível com a leitura, com o estudo, mas bota a mão na massa, já começa a praticar, sabe? Pega esses livros que são mais introdutórios, em Magia do Caos. Hoje a gente tem o Liber Null e Psiconauta, que foi publicado pela editora Penumbra, então está acessível, está disponível. O Liber Null, ele começa de um ponto muito introdutório, assim. Os primeiros exercícios do Liber Null estão acessíveis para qualquer pessoa. Então pega um livro desse, não precisa ser o Liber Null, é só um exemplo. Pega um livro desse, pega esses exercícios mais fundamentais e vai praticar. Senão, não adianta nada. Cara, perfeito. Eu não tenho nem que finalizar, foi maravilhoso. Obrigadão, assim, mesmo por tudo. Foi muito massa. E o Rafa está me lembrando que eu sempre esqueço. Se você está aguentando e assistiu toda essa palestra, tem que dar like e seguir a tela. Todas essas coisas de youtuber que o Léo faz muito melhor que eu. E eu só tô aqui entrevistando a galera. Mas brigadão, Caselli, de coração. Eu que agradeço pelo convite, mano. A gente vai liberar aqui depois o pessoal fazer umas perguntas e tal. Eu vou só despedir aqui da gravação e a gente já continua. Então, para você que assistiu a gente até agora, muito obrigado. E acompanhe com os outros bate-papos de diversos outros assuntos sobre hermetismo. E até mais.